Paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos colocar de pé. Louvado e exaltado o nome do Senhor por essa manhã maravilhosa, né, que Ele nos concedeu, uma manhã que nós podemos dizer que o Senhor até aqui tem nos ajudado. E se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. É um momento que a pastora fez aqui do perdão. E eu louvo a Deus porque o Senhor é um Deus que quando Ele quer falar, Ele confirma. E Ele nos leva no Espírito a ter a certeza de que não é um homem que está aqui, é o Senhor. É o Senhor que fez todas as coisas aqui até agora. Mas a palavra que eu tenho para você e para mim nesta manhã é uma palavra de arrependimento. Eu desde quarta-feira passada eu estava clamando ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? E eu louvo a Deus, agradeço a Ele por essa oportunidade, agradeço aos meus pastores, a esta família linda, Power of God, que é a minha segunda casa, que é a minha segunda família. Eu louvo a Deus pela sua vida. Mas nós vamos aprender aqui que nós precisamos entrar na presença de Deus com espírito de arrependimento. Nós precisamos de aprender que nessa última hora, Maranata, hora vem Senhor Jesus, é a última hora, a hora que a igreja tem que clamar, a hora que a igreja tem que se despertar, porque o Senhor está voltando para buscar a noiva. Nós temos que pedir ao Senhor uma mente e um coração arrependido, uma mente e um coração aquebrantado, uma mente e um coração que tem o temor verdadeiro de Cristo. E nós vamos à palavra de Deus lá em Lucas. Lucas, capítulo 13. Aleluia. Do 1 ao 5 diz assim. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. O Senhor tem a liberdade, Espírito Santo. Aleluia. Lucas capítulo 13 diz assim no versículo 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que eles falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus? Por que terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém? Podemos assentar. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus que o Senhor, Ele é um Deus santo. E falar de arrependimento, nós podemos ir lá em Mateus 4:17. Jesus começou a pregar sobre o arrependimento. Jesus dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E nós sabemos que na igreja, nesses últimos tempos, nós precisamos levarmos a nossa consciência e o nosso coração voltado à palavra dEle. Voltado a uma palavra verdadeira, uma palavra justa, uma palavra a qual venha trazer vida aos nossos corações, um arrependimento. Porque Jesus começaria o seu discurso, começaria o seu... faltou a memória. O seu chamado, o seu ministério, pregando arrependimento. Porque Jesus foi o único, o suficiente, santo, 100% homem, 100% Deus, capaz de levar ali naquela cruz, como foi falado aqui hoje, todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Porque desde o começo da criação do mundo, Deus criou Adão e Eva para que eles pudessem desfrutar. Deus criou o jardim para que Adão e Eva vivessem uma vida maravilhosa, uma vida completa, uma vida única, uma vida que ele tinha um acesso ao Deus, ao fim da tarde, quando o Senhor descia ao jardim para falar com eles, para ter uma intimidade com eles. E assim logo adiante nós vimos na palavra de Deus que o Senhor tentou com vários homens, com vários
vários reis, com várias pessoas. Ele encontrava um coração, ele encontrava uma vida que ele tentava mostrar que nós deveríamos viver uma vida de arrependimento, de renúncia, uma vida de relacionamento com ele. Mas nós vemos que com o decorrer do tempo o pecado foi aumentando. Nós vemos que com o decorrer do tempo, a soberba, o poder, que o homem, cada dia que passava, o homem queria mais poder, o homem queria mais poder, o homem queria mais poder. Aí Deus olhou lá de cima com teu amor infinito, com teu amor que nos constrange e disse: não, eu vou parar tudo, eu tenho um plano, eu tenho um propósito para os meus filhos. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito que vai levar eles a um acesso. Mas eles têm que entender aquilo que o meu filho vai fazer na terra. Eles têm que viver e presenciar aquilo que eu quero que eles façam através de quando o meu filho for entregue. Eu quero que eles dê continuidade. Aí todos nós sabemos que o Senhor enviou o Espírito dele ao ventre de uma mulher e nasceu Jesus. O nosso libertador, o nosso Salvador. Jesus, aquele a qual andou no meio de multidões, fez milagres, prodígios, maravilhas. Mas sempre Jesus dizia para aquelas pessoas que ele curava, aquelas pessoas que ele levava, fazia leproso ser curado, cego enxergar, prostituta ele perdoava. Mas logo adiante o que ele dizia? Vai e não peques mais. Vai, pastora Fernanda, e não peques mais. Nós chegamos na presença de Deus aqui e nós dizemos: quem quer aceitar Jesus, quem quer confessar Ele, quem quer se arrepender de uma vida suja, de uma vida de pecado e fazer aliança com Ele. Nós viemos aqui, levantamos a mão, choramos, entregamos, mas quando nós saímos lá fora, cadê o arrependimento genuíno? Cadê o arrependimento que transforma? É o arrependimento a qual Deus quer trazer na igreja nessa última hora. Um arrependimento que você não tem que pedir perdão, Jesus, quando você rouba, quando você adultera, quando você mata. Não, é quando você dá uma palavra maldita para o irmão, é quando você dá uma palavra maldita para sua esposa, para o seu filho. Nós temos que todos os dias trazer um espírito de arrependimento para a nossa vida. E nas últimas mensagens de Jesus, lá em Apocalipse 3, 19, as cartas da igreja de Laodiceia, eu vou ler para você. Nós sabemos que diz assim: e repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrependeste. Eu fui ver logo depois nas outras cartas, todas as cartas para a igreja, o Senhor levava uma palavra: arrependimento. Arrependei-vos. E eu li aqui essa passagem em Lucas 13, 1-3. O que eu pude entender para a minha vida é que não tem diferença. Ali Pilatos tinha derramado o sangue dos gentios junto com o sacrifício, e logo depois tinha caído uma torre diante daquele povo. Aí o que o Senhor dizia? Não importa o que está acontecendo com o da direita e com o da esquerda. Não importa se ele está errando de uma forma ou se o outro está errando de outra forma. O que importa é que Deus quer dizer para mim e para você nessa manhã: nós precisamos aquebrantarmos o nosso coração na presença de Deus e arrependermos de uma maneira verdadeira. Ele conhece, Ele sonda o meu e o seu coração. Como foi dito aqui, pastora, perdão, vários perdões. Mas será que realmente eu perdoei o meu irmão? Será que realmente eu vou aceitar ele do jeito que ele é? Porque a palavra de Deus nos ensina o segundo mandamento: amai ao próximo como a ti mesmo. Está difícil nós aceitarmos as pessoas do jeito que elas são. Está difícil, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida, sabe o quê? Muito orgulhosa, muito de mim mesma. Eu sou santa demais, eu oro demais, eu jejuo demais, eu sei a Bíblia demais.
Mas eu não dou nada daquilo que eu sei, eu não divido nada daquilo que eu tenho. Eu só quero mostrar, mas na hora que precisa, irmão Ricardo, eu não sou aquilo que eu falo. Eu não tenho atitude, a minha atitude não condiz com aquilo que eu falo. Vamos nos arrependermos, igreja. É a hora da igreja temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor, pastora Fernanda? É conhecer a Deus. Quanto mais você conhece Ele, mais Deus traz temor para o seu coração. Quanto mais você se relaciona com Ele, você tem reverência na presença dEle. Você não entra de qualquer jeito. Você não age mais de qualquer jeito. Eu estava ontem conversando com 3 pessoas na porta da minha casa. E uma delas conhece o meu passado. Eu comecei a conversar com as outras 2. E comecei a falar o que eu era. Aí uma olhou para mim e falou, nem parece. Falei, mas eu me arrependi. E nós temos que trazer em nós frutos de arrependimento. O fruto do arrependimento gera, sabe o quê? Atitudes boas, atitudes de verdade, atitude de sinceridade. Que atitude é essa, pastora Fernanda? Se eu mentir, eu não minto mais. Se eu enganava, eu não engano mais. Se eu falava palavrão, eu não falo mais. Mas só que nós estamos vivendo nessa última hora uma fantasia, uma maquiagem de religiosidade e achamos que eu só tenho que pedir perdão quando eu achar que eu pequei. Eu vou contar uma coisa para você, talvez é boba. Eu fui no field trip da escola do Samuel. Nós fomos para a fazenda, estava muito quente. E na ida o Samuel me pediu água, eu não tinha. E na volta eu comprei uma garrafinha de água, coloquei na minha bolsa. Chegou e cada criança, cada turma tinha um líder. E chegou uma criança perto de mim e falou, tia, eu quero água. Eu falei, pede o seu líder. A criança chegou, tia, eu quero água. Eu falei, pede o seu líder. Eu tinha água na bolsa, mas eu estava guardando para o meu filho. Chegou, passou a viagem de volta toda para a escola. Samuel não pediu água. Eu cheguei em casa, a água ficou ali. Eu estava na minha casa ontem, lavando vasilha. O Espírito Santo falava sobre essa palavra. Ele falou, você pecou. Você negou água para uma criança porque você foi egoísta. Você pensou no seu, o seu nem tomou a água. Será que algum dia o seu também não vai passar por essa situação? Isso é pecado. Pecado não tem nome, pecado é pecado, igreja. Eu comecei a chorar, eu falei, me perdoa, Espírito Santo. A água ficou na minha bolsa, a criança ficou com sede. Será que nós temos essa consciência hoje? Um amor tão grande que nós ceiamos aqui. Eu falei, Jesus, me ensina a servir o Senhor da maneira certa. Eu estou passando tanta luta nesses últimos dias que eu falei, Deus, Davi, ele podia ter os seus erros, as suas falhas, mas ele se arrependia. É por isso que Deus falava que ele tinha um coração segundo o coração dele. Ele se arrependia de verdade. Ele não media as situações, a posição, se eu estava assim ou se eu estava assado, se eu tinha ou se eu não tinha, se meu nome era conhecido ou se não era, se eu tinha coroa ou se eu não tinha coroa, se eu tinha reino ou se eu não tinha reino. Eu pequei, Pai, contra ti, me perdoa. Saul pecou, mas com o perdão de Saul foi pela metade. Porque depois que Samuel falou com Saul que ele pecou, Saul queria colocar o quê? Como foi a atitude dele? Às vezes nós arrependemos pela metade, pastor. Eu vou parar de errar até aqui. Daqui para lá não. Ou então começa a colocar a culpa no marido, na esposa, ou até mesmo no diabo. O diabo não tem nada a ver. Começa primeiro é de mim, de você. Começa primeiro é de mim, de você. Aonde o reino de Deus está? Dentro de mim, de você. O reino do céu nós vamos alcançar, nós estamos na caminhada, nós estamos de encontro ao reino dos céus. Mas o reino de Deus está dentro de mim, de você. O reino de Deus está dentro de mim, de você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo habita, não pode haver sujeira, não pode haver pecado. Falar de pecado, pastora Fernanda, mas você é tão santo assim? Não, porque primeiro eu busquei para a minha vida. Primeiro eu li, cada momento que eu lia, cada momento que eu estudava. Ontem era 2 horas da manhã, eu na minha cama falando, Jesus, tem de misericórdia.
O Senhor falou: filha, eu quero te ensinar. Como você vai ensinar os seus filhos, sendo que eu não vou te ensinar? Como que você vai dar fruto de arrependimento se você não se arrepender? Eu estava numa situação essa semana, eu joelhei na sala da minha casa e falei: pai, se foi por causa de algum erro, de algum pecado, me perdoa, mas me tira dessa situação, pai. Porque às vezes a gente passa a luta, pastor Givanini, a gente fica achando que é culpa de todo mundo, mas a gente não procura saber primeiro aonde eu errei. O que é que eu fiz para chegar onde eu estou? O que é que eu deixei de fazer? Lá em Atos 24, 25 diz assim: aleluia. E tratando ele da justiça e de temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te e entendo oportunidade te chamarei. Essa é a desculpa do pecado, do pecador. Quando é convencido do seu pecado, ele recusa entregar. Às vezes as pessoas, Deus está usando alguém aqui, está falando, tem alguém aqui assim, tem alguém assim assado, tem uma situação e tal. Aí a gente procura olhar. A gente não faz assim. A gente olha para os irmãos. Quem será? Será que é com a irmã Lica? Será que é com a Morena? Será que é com a pastora? Mas a gente não olha para dentro da gente. Senhor, eu pequei. Senhor, o que eu estou fazendo, Senhor? O Senhor está falando aqui na igreja. Será que é eu, Senhor? Mostra para mim. Segunda-feira eu falei aqui que às vezes nós temos sim que dar o nosso melhor para Deus. Mas muitas das vezes é necessário nós chegar diante de Deus e dar a nossa podridão para Ele. Dar aquilo que não é nada para que Ele transforme. Porque Deus, Ele é especialista em pegar aquilo que não é e fazer ser. Deus é especialista em pegar prostituta e transformar em rainha. Deus é especialista em pegar um drogado e transformar em príncipe. E homem, sacerdote, fiel, pregador da palavra. Ele é especialista nisso. Nós precisamos de perguntar para o Senhor o que tem em nós. Passamos Santa Ceia. Tivemos comunhão aqui com o corpo. Mas amanhã continua. Depois da manhã continua. Depois da manhã continua. O negócio é tão sério, igreja, que esses dias eu falei: Senhor, por que o Senhor fala, analise-se a si mesmo? Eu não sou juiz. O único que pode julgar ele é nós. Nós é Ele. Aí, sabe por quê? Porque quando nós chegar diante dele, não vai ser a culpa de ninguém. Ele vai perguntar para mim, para você. Principalmente nós, que estamos aqui na tribuna, transferindo para vocês, para levar vocês a entender, a se levantar, a reconhecer, a se posicionar, a aprender e também fazer. Principalmente nós. Nós precisamos chegar a esse entendimento de arrependimento. Nós precisamos chegar a esse entendimento de temor. Às vezes as pessoas acham que temor é quando você chega aqui: ai, Jesus, eu me perdoo. Ai, Jesus, o que eu fiz? Aí continua fazendo. Quando você lê a palavra, quando você pede o Espírito Santo para te revelar, quando você pede o Espírito Santo para te mostrar, porque a palavra de Deus, ela é como um espelho, ela é uma água transparente. Quando você olha na água transparente, reflete o seu rosto. Aí você tem que ver quem você é, como você está, na conduta daquela palavra, na direção daquilo que Deus está te dando. Nós precisamos de chegar a esse nível. Nós precisamos de reconhecermos que o Senhor está vindo buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma noiva sem mancha e sem mácula. Nós precisamos conscientizar que de Gênesis a Apocalipse, nós podemos saber cada sílaba, cada vírgula, mas se nós não termos isso dentro de nós e nos transformar e gerar em nós frutos e atitudes que condiz com aquilo que nós lemos, não vai valer de nada eu e você saber. Estou falando porque esses dias eu tenho passado por isso. Eu cheguei na situação, eu falei para uma pessoa: teme a Deus, arrepende. Você está sendo corrigido, mas arrepende. Quando você corrige um filho, você coloca ele de castigo, ele fica 30 minutos, 15 minutos, 10, 5, não importa o que seja. Mas quando ele levanta dele, ele tem que ter a certeza que ele não pode fazer mais. Mas sabe como que você vai ensinar? Como que você vai aprender? Mesmo se você errar de novo, você fala: não, a consequência vai vir. Aí a consequência vai vir.
Qual é a consequência de um filho? Ele não joga videogame, ele não vê mais iPad, ele não assiste mais televisão, ele não vai mais passear na casa do amigo. Aí o que é que Deus faz com nós? Quando a gente erra, você fica: Senhor, cadê as minhas promessas? Senhor, cadê? Senhor, cadê? Senhor, faz, meu Deus, o Senhor prometeu, eu sou fiel para cumprir. O Senhor não é filho não para que minta, nem para que se arrependa. Realmente Ele não arrepende, mas Ele quer de nós arrependimento. Amém? Arrependimento, igreja, resume num coração temente. Arrependimento resume uma vida ao contrário. Se eu estou nessa direção, se eu arrepender, eu não posso continuar aqui, eu tenho que ir ao contrário. Porque aí eu não vou mais naquilo que eu quero, eu vou naquilo que Deus tem para mim. Só que tem gente que vai assim, aí tem hora que começa a fazer assim de novo. Aí, o tombo de costa é pior do que de frente, não é? Porque quando você cai de frente, você está vendo, você pode se apoiar. Mas quando você traz de costa, você cai sem proteção. Satanás, nessa última hora, foi pregado aqui e eu levei muito para a minha vida. Levando as mentes, a mente da igreja, em uma posição de consciência que só quer poder. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso isso, eu posso aquilo. Mas quando leva a palavra, nos leva ao entendimento de renúncia, aí você já não quer mais. Aí essa consciência, a carne já começa a falar com você: mas você vai deixar de fazer isso, Fernanda? Mas você vai deixar de fazer isso, Fernanda? Mas você vai deixar de fazer isso, Fernanda? Eu falei para a pessoa que eu fiz um voto com Deus. Mas devido à situação, eu tive que dar um tempo. Aí eu falei: mas eu vou pegar a situação e vou transformar em algo que vai ajudar a resolver meu problema. O Senhor falou: não, mas o seu voto não foi esse. O seu voto foi esse. Aí quando nós chegamos diante de Deus, e Ele mostra para você isso, é você falar: mas não é Deus que está falando, é a carne. É a carne, não. Quando o Espírito Santo de Deus te leva a você a arrepender daquilo que é verdadeiro na sua vida, dói. Dói. É hipócrita falar que não dói. Quando eu estou falando, igreja, não é de pecado, de arrependimento, de você vir aqui e arrepender de tudo. Realmente, Deus vai pegar o seu passado, vai jogar no vale do esquecimento. Você, nova criatura será. Você passa pelas águas, você se arrependeu. Mas há um processo, há uma caminhada, há um tempo. Mas esse tempo requer de nós atitude. Esse tempo requer de nós conhecimento, relacionamento. E Jesus, Ele morreu por nós e Ele deixou o livre acesso. Eu posso chegar aqui, pode vir pastores, pregadores de excelência, pregar. Mas se eu e você não digerir aquela palavra e deixar fazer diferença na nossa vida, nós vamos continuar da forma que nós estamos. A igreja de Cristo, que somos nós, vamos ficar de pé. É necessário nós conscientizarmos de uma coisa. O fruto do arrependimento gera em nós, sabe o quê? Momentos de vitória, momentos de conquista, momentos de prazeres, não na carne, mas na alma e no espírito. Porque Deus, Ele é espírito. Se Deus é a cabeça da igreja, Ele é o espírito. Por que que o nosso corpo precisa de viver na carne, que é o corpo, que é a igreja? Nós precisamos de saber que o culto, quando nós chegamos na presença do Senhor, é espírito, não é carne. Você não pode entrar na presença de Deus e achar que você vai ficar o tempo todo aqui na carne. Você tem que conectar no espírito. Você tem que deixar a presença de Deus te levar a uma atmosfera que quando você está cheio de Deus, as suas pernas não contêm, os seus braços não contêm, os seus lábios não contêm, você começa a chorar, você começa a pular, ou senão você se ajoelha. É isso que é a presença de Deus. Vamos, igreja. Vamos conscientizar nesta manhã que nós precisamos de gerar frutos de arrependimento na nossa vida. Vamos conscientizar nesta manhã que é uma manhã de perdão, mas é um perdão verdadeiro. Você já se perdoou por tudo que você fez no passado? Eu vi um pregador falando e eu concordei com ele.
É muito bom dar o testemunho do passado, porque edifica a fé de muitos. Mas passado é passado. Deus opera no presente. E no futuro Ele tem o controle. Então o meu passado não pode viver no meu presente. O meu presente tem que ser feito de coisas novas, de coisas santas, de coisas puras, de coisas verdadeiras, que vêm da parte de Deus. Porque Deus, Ele é verdade, Ele é amor, Ele é paz, Ele é alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não podemos viver, falar que está cheio de Deus, com cabeça baixa, com coração triste. Hoje eu carrego comigo uma palavra. Quando nós estamos na presença do Senhor, vários pregadores chegam aqui, ou irmãos, e falam: quem está feliz aqui nessa noite? Glória a Deus. Quem está feliz com Cristo aqui nessa noite? Aleluia. Nós temos 1000 motivos para não estar feliz. Mas com Deus nós temos que estar feliz o tempo todo. Sabe por quê? Porque Ele quer o melhor para nós. Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Jeová Rafá, o Jeová Jirei. Ele é o quarto homem da fornalha, Ele é o leão da tribo de Judá, o Elohim, o El Shaddai. Ele é o grande eu sou, o Emanuel, Deus conosco. Ele é paz, Ele é amor, Ele é alegria, Ele é compaixão, Ele é misericórdia, Ele é tudo. E se você está nesta manhã, deixando a palavra entrar no seu coração, é isso aqui que o Senhor me deu. Se você está nessa manhã com seu coração arrependido, se você talvez precisa sim fazer uma autoanálise da sua consciência, o que é necessário você voltar para trás e pedir perdão e consertar, eu te convido a vir aqui à frente. Eu te convido a deixar o Espírito Santo levar a você, é você e Ele. Ele tocar em você, Ele encher, Ele preencher aquele vazio, ou Ele tirar aquilo que precisa ser tirado. Você que nessa noite precisa renovar, nessa manhã, renovar a aliança com o Pai. Talvez foi o momento da Santa Ceia, você está aí sentado, você analisou você e você disse: não, eu não posso, eu não tenho força, eu não consigo. Vem aqui à frente que nós vamos orar por você. A próxima Santa Ceia você vai ceiar, você vai participar do corpo, você vai glorificar o nome dEle. E se tem alguém aqui nessa manhã que não conhece o Senhor, que nunca confessou Ele como o único Senhor eterno e Salvador da sua vida, nós queremos orar por você. Sabe por que o meu esposo veio aqui? Eu vim dentro do carro falando com ele. Ele falou assim: se a igreja do Senhor não for hipócrita, se nós for verdadeiros com o Senhor, todos nós precisamos pedir perdão ao Senhor e arrepender hoje. Todos nós precisamos chegar diante do altar do Senhor e pedir perdão para Ele. Ah, pastor, eu peço perdão nas minhas orações. Não, é um perdão, é um arrependimento genuíno. É um arrependimento que só o sangue dele pode transformar. Só o sangue dele pode tirar aquilo que você mesmo como homem e mulher não consegue. Eu também quero estar aqui à frente para pedir perdão ao Senhor. Eu também quero me arrepender daquilo que talvez eu pensei que eu era certa, mas no momento eu estava errado. Eu também quero me arrepender. Talvez quando eu disse uma palavra para uma pessoa que veio de levantar ela, eu desanimei ela. Eu também quero arrepender de quando talvez eu precisei de pegar o telefone e uma pessoa pediu oração, achei que eu estava ocupada demais e eu não orei por ela. Talvez também eu quero arrepender de eu achar que eu posso mais do que a outra pessoa pode. Eu não posso nada. Vem aqui à frente que a pastora vai orar por você.